Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é um wrap-up da Maratona Literária Outono e Inverno 2017. Esta maratona começou no dia 15 de setembro e terminou no dia 15 de janeiro de 2018. Foi uma maratona onde eu tentei conseguir ler o máximo de livros possível. E acho que consegui, porque eu consegui concluir os desafios todos e ainda li mais 2 livros além dos desafios. Foi uma maratona em que eu gostei muito de participar, foi muito interessante ver a interação entre as pessoas, ver a publicação das fotografias e das coisas que estavam a ler, foi muito giro. E o que eu vou fazer hoje é basicamente mostrar-vos os livros que eu li. Como foram 20 desafios e foram 20 livros, ou neste caso 22 livros que eu li, eu não vou estar a falar muito sobre os livros, vou só dizer porque é que eu escolhi para aquela categoria, porque senão o vídeo vai ficar extremamente comprido e eu acho que também não quero nada disso. Na maratona nós tínhamos 20 desafios para cumprir, 10 eram desafios gerais, ou seja, coisas que não se encaixavam dentro de matemática. Além disso tínhamos 5 desafios de Halloween e 5 desafios de Natal, portanto coisas um pouco mais temáticas. Portanto, estes são os livros que eu escolhi. A primeira categoria era escolher um livro que me lembrasse por algum motivo a escola e para esta categoria eu escolhi A Todos os Rapazes que Amei. Neste livro a personagem principal escreve várias cartas, uma carta a cada rapaz que amou, e essas cartas são expedidas sem querer e portanto cada um desses rapazes vai receber uma carta, coisas que ela escreveu desde que tinha 13 anos, e é por aí que a história vai desenrolar. Eu revi-me na personagem porque eu tenho tendência a escrever cartas quando tenho alguma coisa para desabafar e não posso dizer diretamente à pessoa. Portanto, esta foi a minha escolha para o primeiro desafio. O segundo desafio era escolher um livro que tivesse tons escuros na capa. Para este desafio eu escolhi O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, dos Artifícios Negros. Este é self-explanatory, porque, convenhamos, toda a capa é escura. Este livro é muito bom. Esta coleção está a ser espetacular. O terceiro desafio era escolher um livro de contos. Eu escolhi S. Christian Andersen, é um dos meus escritores preferidos a nível de contos infantos-juvenis. Havia muitas histórias dele que eu não conhecia, no entanto, uma das minhas preferidas foi mesmo A Rapariga dos Fósforos, que é um pouco mais crua do que aquela que nós conhecemos, que já é bastante crua. É um livro bastante grande, eu este livro li desde que a maratona começou até há uma semana atrás. O quarto desafio era pedir a alguém para escolher um livro para eu ler e uma das minhas afilhadas escolheu A Croa para eu ler. Este é o livro que termina a coleção da Seleção, ou a sequela da Seleção. É engraçado, dá uma reviravolta boa e que termina a história bem para uma personagem com a qual eu penso que ninguém engraçou no primeiro livro. Ela era bastante mimada e tudo coisas boas. O desafio 5 era escolher um livro que tivesse sido ou estivesse para ser adaptado a cinema ou a série de televisão. Neste caso eu escolhi O Milagre. A ideia era vermos o filme a seguir a lermos o livro. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme, mas estou muito curiosa. Foi um livro que eu gostei muito, é extremamente querido, tem mensagens de vida muito boas. O desafio número 6 era ler um livro que nós quiséssemos terminar antes de 2017. A verdade é assim que eu vi este livro, eu pensei, eu tenho de ler porque tem mesmo de ser, e o livro que eu escolhi para esta categoria foi A História do Sexo. Este livro é uma banda desenhada, é tudo a preto e branco, e faz uma passagem do tempo desde os primórdios da humanidade até ao presente e quiçá ao futuro, porque eles acharam que era engraçado pensar como é que será a sexualidade no futuro. Não é muito agradável. Este livro é extremamente engraçado, tem muitas piadas e é importante para conhecermos historicamente como é que foram as transições da forma como as pessoas veem e encaram o sexo. O sétimo desafio era ler um livro que nós tivéssemos na nossa estante há mais de um ano, ou então ler o último livro que nós comprámos. Neste caso eu tinha muito por onde escolher, no entanto acabei por escolher o último livro que tinha comprado, e esse livro foi A Prometida, do Capitão, da Tessa Dare. Nunca tinha lido nada desta autora, eu sabia que era romance. Eu achei muita piada a sinopse, uma vez que é alguém que finge escrever cartas para alguém que supostamente não existe, mas eventualmente alguém existe e vai receber as cartas e depois vai-lhe cobrar tudo aquilo que ela escreveu em que estava prometida a essa pessoa. Muito engraçado, levezinho, fácil de ler. O desafio seguinte era ler uma graphic novel, ou uma banda desenhada,
ou um mangá. No meu caso eu escolhi uma graphic novel e essa graphic novel foi Os Vampiros, do Philip Melo e do Juan Cavia. Ela é muito boa, eu gosto muito das ilustrações deles. Foi a primeira vez que eu li alguma coisa deles, mas estou extremamente curiosa com Dog Mendoza e o Pizza Boy. Era uma coleção que eu já queria ler há algum tempo, no entanto este proporcionou-se antes. E este livro é extremamente pesado, apesar de ter muito pouco texto, e é fantástico. A categoria 9 era para lermos um livro que tivesse sido escrito por alguém que nós admiramos. No meu caso, há alguns autores que eu admiro. Uma das minhas autoras de top 3 é, sem dúvida, a J.K. Rowling. Eu já tinha este livro há algum tempo, ainda não o tinha lido porque eu comprei-o assim que ele saiu. Uma vez que vi o filme também não tinha muita pressa em lê-lo. É interessante porque há algumas situações que estão descritas de forma diferente do filme. Bem, a J.K. Rowling também fala por si só. E o último desafio geral era ler um livro de não ficção, e para esse eu escolhi um livro que já tinha debaixo de olho há algum tempo, mas que só há pouco tempo é que veio parar às minhas mãos, e esse livro foi As Lições do Pinguim. É interessante, é um livro giro, no entanto acaba por estar um pouco mais focado no próprio autor do que propriamente nas lições do pinguim. Acabei por ficar um bocadinho desiludida com este livro. Não significa que não seja bom, eu estava só, tinha só criado expectativas de uma coisa diferente que o livro não era, e toda a gente sabe que isso não se deve fazer, não é? O primeiro desafio de Halloween era ler um livro de terror ou de horror. Como eu não tinha nada em casa nesse momento relacionado com esta temática, acabei por ler Os Seres Mágicos em Portugal. Havia algumas coisas aqui que me assustaram um bocadinho, portanto acho que está bem escolhido para a categoria. É extremamente interessante, é uma recolha de histórias de folclore portuguesas. É muito engraçado, a Vanessa Fidalgo escreve muito bem, aconselho a darem uma vista de olhos neste livro para quem gosta de folclore. O segundo desafio de Halloween era ler um policial. Neste caso eu também não tenho muitos policiais neste momento na estante, portanto o que eu tinha e que eu escolhi foi A Rapariga no Comboio. Já tinha ouvido falar muito do livro, por amor de Deus, quem é que não ouviu falar no livro? Não cheguei a ver o filme porque sabia que não tinha sido assim tão bem cotado, e já tinha o livro aqui há algum tempo e o livro é realmente extremamente fácil de ler, é muito rápido de ler. A história é daquelas que querem saber sempre mais. Ela está escrita na perspectiva de 3 personagens femininas. Está interessante e agora fiquei curiosa para ler o Escrito na Água, também da autora, para saber se ela mantém a qualidade. O terceiro desafio de Halloween era escolher um livro cujo tamanho te assuste. E vocês já devem ter reparado que eu tenho muitos tamanhos diferentes de livros, no entanto, os maiores são mesmo Outlander. O Fury Cross é o 5º livro da saga. Ele é pequenino, como podem ver, ele tem umas meras 1412 páginas, não é nada, portanto. Eu já tinha lido algumas páginas deste livro, mas mesmo assim ainda contaram 1300 e qualquer coisa. E a história continua a ser tão boa. O quarto desafio de Halloween era ler um livro que tivesse o título escrito a vermelho. Para este eu aproveitei que nós tínhamos escolhido A Carne, da Rosa Monteiro, para ler no Clube de Leitura. O título está escrito a vermelho. Este livro é interessante, é uma maneira de encarar o envelhecimento e a forma como o nosso corpo muda, mas também a mente, a forma como nós nos vemos. Foi uma leitura bastante interessante, mais num sentido mais maduro, mas gostei muito deste livro. O quinto e último desafio de Halloween era escolher um livro de um autor cujo nome fosse difícil de pronunciar. Tive alguma dificuldade em relação a escolher este livro, no entanto, tendo em conta que há muita gente que não sabe escrever este nome, achei que seria uma boa opção. Portanto, o livro que escolhi para esta categoria foi As Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Este livro lê-se muito depressa, é um romance pequenino, passa-se tudo em 3 noites. Nunca tinha lido nada do autor e fiquei curiosa. É uma escrita bastante acessível, muito mais acessível do que eu estava a pensar. O primeiro desafio de Natal era escolher um livro que nos pudesse trazer algum conforto, uma vez que estamos numa época de troca de carinho e numa época fria, e o livro que eu escolhi para esta categoria foi Anexos. Eu já li vários livros da Rainbow Rowell. São livros que a escrita é peculiar, portanto primeiro estranha-se e depois entranha-se, e este livro, pela temática, achei que era qualquer coisa que me podia trazer algum conforto, porque é um rapaz que foi contratado para ver os e-mails das pessoas dentro de uma empresa e ver se estão a fazer alguma coisa que não deviam. Só que ele acaba por encontrar troca de e-mails entre 2 personagens
E ele gosta tanto e acha tanta piada que acaba por nunca as avisar que elas estão a fazer algo que não deviam. Este livro é muito engraçado, vale a pena conhecer a autora, se não for por este com outros, mas deem uma vista de olhos. O segundo desafio de Natal era escolher um livro que me tivessem oferecido no Natal, ou algum que gostássemos que nos tivessem oferecido no Natal, e felizmente para mim, porque já há muito tempo ninguém me oferecia livros no Natal, este ano recebi 2, e dentro dos 2 que recebi, decidi ler o Ready Player One. É um livro que eu já tinha ouvido falar muito e que, sinceramente, correspondeu completamente às expectativas. A história é interessante, às vezes é um bocadinho maçador quando enumera computadores da época dos anos 80, computadores e consolas. No entanto, a história é muito interessante, está bem escrito e estou curiosa para ver o que é que fizeram na adaptação dele ao cinema. O terceiro desafio de Natal era escolher um livro que me fizesse lembrar a família. Eu escolhi este livro porque me lembro de ver o filme quando era criança e como eu quando via filmes em miúda era porque estava com a minha família, achei que fazia sentido. E o livro que escolhi para esta categoria é A História Interminável, de Michael Ende. Gostava de ter gostado mais deste livro. No entanto, eu trabalho numa livraria na parte infantil. Todos os dias eu vejo crianças a fazerem birras por tudo e por nada e eu não tive muita paciência para a personagem principal, o Bastian, e eu gostava de ter conseguido gostar mais dele porque era uma criança que sofria bullying. No entanto, ele começa a ter atitudes que são um pouco de eu quero para o cimando. O que também faz parte da personagem, a personagem necessita disso. No entanto, é um clássico, aconselho que leiam e que tirem as vossas próprias conclusões. Há muita gente que adora este livro. O quarto livro é um livro que tivesse a cor branca na capa, uma vez que estamos em altura de neve, apesar de praticamente não haver neve. E o livro que eu escolhi para esta categoria foi O Ódio que Semeias, da Angie Thomas. Eu adorei este livro, eu aconselho este livro a toda a gente. É um livro muito bom, trata racismo, mas trata racismo de uma forma muito natural, muito orgânica, como algo que acontece todos os dias. Não pode ser visto como uma acusação, mas como uma maneira de ver que as coisas precisam de mudar, e precisam mesmo muito de mudar. E é interessante ver esta perspectiva, porque é uma perspectiva que não é muito habitual nós encontrarmos. A escrita é interessante, simples, mas cuidada, é muito bom, aconselho a toda a gente. Peguem neste livro, leiam, devorem, falem dele a toda a gente e vamos fazer mudar o mundo. O último desafio de Natal era ler um livro que tivesse menos de 100 páginas. Os livros que eu tinha em casa tinham todos muito mais, nem que fosse só 20 páginas a mais das 100. E então o livro que eu escolhi foi A Metamorfose, do Frank Kafka. Este livro é tão estranho. E eu compreendo que ele tenha de ser estranho. No entanto, isto dá aqui muito que pensar, muito que debater e eu precisava de alguém com quem falar sobre este livro. Portanto, se alguém desse lado estiver com vontade de ter uma discussão sobre a metamorfose, força, metam conversa comigo, principalmente por mensagem no Facebook. Vamos falar sobre este livro. Eu acho que preciso de falar sobre este livro. E pronto, estes foram os 20 livros que eu li para os 20 desafios principais. No entanto, como eu disse, eu li mais 2 livros além dos desafios principais e portanto os livros que eu li são o Echo, Mon Miroir. Eu tenho um problema com esta banda desenhada porque assim que ela sai em França eu peço para ela vir para cá e assim que ele chega eu não consigo impedir de o ler, até porque só tem 48 páginas, é muito rápido de ler e é engraçado, é muito engraçado. Eu rio-me tanto com este livro. As ilustrações são espetaculares. Para quem conhece Witch, o ilustrador é o mesmo, o Alexandre Barbucci. Se perceberem francês, deem uma vista de olhos. Se gostam de humor, deem uma vista de olhos, porque é mesmo muito engraçado. E então o último de todos que eu vou juntar a esta pilha é o PS Ainda Te Amo, que é a continuação de Todos os Rapazes que Amei. Eu gostei tanto destes livros, eu estou tão deserta por pôr as mãos no terceiro. Por favor, publiquem o terceiro em português para eu não ter de ir comprar em inglês. Por favor, por favor, por favor, por favor. Portanto, o balanço final da minha maratona literária outono-inverno 2017 foram 6.627 páginas, aos quais eu juntei então os 2 últimos 2 livros e ficou em 6.947 páginas. E eu tinha feito um desafio extra do Instagram com esta foto e portanto tenho mais 10 páginas, o que significa que eu fiquei nas 6.957 páginas. E eu não podia deixar de dizer quais eram os meus preferidos na maratona, se bem que vocês já devem ter percebido à medida que eu ia falando.
E os meus preferidos foram o A Todos os Rapazes que Amei e o PS Ainda Te Amo. O Vampiros, porque efetivamente é muito bom. A História do Sexo, porque me fez rir tanto e é tão pertinente que tinha de ser. O Senhor das Sombras, porque a Cassandra Clare tem-se andado a redimir da primeira coleção, que eu não gostei particularmente e que achava que em vez de 6 livros podem muito bem ser só 3, mas isso são problemas meus. Ready Player One, muito bom, principalmente para quem gosta de gaming, é excelente. E óbvio, o meu preferido de todos e aquele que eu aconselho a toda a gente e que tenho estado a aconselhar a toda a gente no meu trabalho é O Ódio que Semeias. Estes foram os meus livros preferidos, foram aqueles que eu aconselho a toda a gente. Gostei muito de participar nesta maratona, foi muito interessante. Espero que, se estão a ver aí desse lado e que se não tiveram a oportunidade de participar este ano, que participem na próxima maratona. É que é uma experiência que eu aconselho a toda a gente. Se já leram algum destes livros, deixem nos comentários. Se já leram a Metamorfose, então não se esqueçam de meter conversa comigo para Comigo! Não se esqueçam de meter conversa comigo para falarmos um bocadinho sobre o livro. Encontramos no próximo vídeo. Adeus, até à próxima e boas leituras. Tchau!